Você sabia que o mal de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais frequentes entre os idosos? Por ano são registrados de 80 a 160 casos por 100 mil habitantes. Por isso, você que cuida de uma pessoa que já chegou nessa faixa etária deve estar atento aos sintomas e aos cuidados. O mal de Parkinson é uma desordem de movimentos devido à disfusão dos neurônios que controlam e ajustam a transmissão dos comandos vindos do cérebro para os músculos. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, com início geralmente após os 50 anos de idade. O principal sintoma é o tremor nas mãos. O primeiro sinal pode ser uma sensação de cansaço ou mal-estar no fim do dia. O paciente torna-se deprimido sem motivo aparente. Podem ocorrer lapsos de memória, dificuldade de concentração e irritabilidade. Por isso, quem cuida de um idoso deve ficar atento aos detalhes. Os nossos cuidados são redobrados. No banho, né, tem que estar sempre uma pessoa do lado, tá entendendo? Das refeições, sempre tem uma pessoa que vai dar o pratinho dele, tá entendendo? Sempre tem aquele cuidado quando ele está em crise. Os principais fatores que podem desencadear a doença são o uso exagerado e contínuo de medicamentos, traumas craniano e isquemia cerebral, quando a artéria que leva sangue à região do cérebro entope. Estimular o cérebro é uma das maneiras de combater e prevenir a doença. Neste grupo de idosos assistido pelo Abrigo São Lucas, assistentes sociais voluntárias realizam uma vez por semana uma série de atividades que estimulam a memória e o funcionamento do cérebro. A importância desse trabalho, desse projeto, é exatamente direcionado ao sistema neurológico deles. Tá? Então, com isso, eles não se sentem tão ansiosos, não se sentem tão abandonados, não se sentem tão só, entendeu? Então, a gente procura suprir dessa forma. Doutor Kelso, a gente viu aí, é preocupante, né? Milhares de pessoas realmente, de idosos, ficam vítimas dessa doença. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente, explicasse melhor o que é exatamente o mal de Parkinson. A doença de Parkinson é uma desordem extrapiramidal, um distúrbio do movimento que os pacientes apresentam, na maioria das vezes, sintomas motores, Vinícius. Tremores, rigidez, dificuldade para realizar os movimentos por lentidão, e isso é o que a gente consegue ver mais no consultório. Doutor, e pelo que a gente vê na matéria, a pessoa idosa ela é mais vulnerável a essa doença. Por que exatamente? Existe uma explicação para isso? Com a longevidade, as células morrem mais. Então, os idosos é que apresentam mais essa patologia. E quais são os principais sintomas, fora esses que a gente já conhece, que a gente viu aí? Isso, os principais sintomas são sintomas motores. Tremor, rigidez e lentidão dos movimentos. Às vezes, esses pacientes têm também uma maior tendência a quedas, têm um sono agitado, Vinícius, têm dificuldade para urinar, perda involuntária de urina e às vezes até uma sensação de tontura, que é muito precoce, assim como depressão, também acontece no começo da doença. E que às vezes, doutor, até pode se confundir com algo normal, né, para quem cuida de um idoso. Qual é a dica que o senhor daria, então, para as famílias que estão assistindo a gente e que cuidam de pessoas idosas? A dica é estar atento. E se você percebe alguma alteração, o começo de uma depressão, até uma constipação intestinal, um intestino preso, a dica é levar o seu vozinho, a sua vozinha, a um profissional competente, capaz de fazer um diagnóstico precoce e ajudar nesse tratamento mais precoce. E a prevenção, doutor, logo, bem no início, existe ou antes? Existem alguns estudos que a gente está tentando utilizar drogas para prevenção, antes do aparecimento dos sintomas motores, que é o tremor, mas só no aspecto científico, ainda nas escolas e nas universidades. Então, a garantia melhor, por enquanto, é prevenir realmente? Certamente, fazendo exercício com vida saudável. Doutor, e aqui o telespectador também que participa da nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta para o senhor. Meu nome é Joyce, eu queria saber como faz para prevenir o mal de Parkinson. Oi, doutor, todo mundo tem essa dúvida e tem esse medo também, né? Certamente. É possível, doutor? A gente está caminhando para isso. Hoje, o que a gente consegue ajudar que essa doença não se desenvolva é com vida saudável, atividade física, alimentação adequada. A gente vai falar um pouco disso a seguir. Então não tem como fugir disso, né, doutor? Se os pacientes têm essa tendência a ter essa patologia, ainda a gente não tem como barrar precocemente o quadro. Infelizmente, né? A gente vai aguardar um dia poder noticiar isso aqui. Agora eu quero saber do senhor, alimentação, doutor, resolve. Por que os alimentos são importantes? Sim, os alimentos eles têm antioxidantes, que podem combater a morte de células neuronais. Alimentos também com agrotóxicos estão intimamente ligados ao aparecimento dessas patologias neurológicas. Então, melhor evitá-los. Certamente. Doutor, e como é que deve ser a visita ao médico? De quanto em quanto tempo?
Qual é o período, a partir de qual idade, se eu quero evitar o mal de Parkinson, como é que eu faço? Você tem que começar a visitar o médico o mais precocemente possível. Você pode pesquisar um geriatra adequado e ele vai saber te guiar para um neurologista com especialidade nisso, para que ele possa detectar os sintomas e começar um tratamento precoce. Tratamento precoce então, né, doutor? Certamente. Já já a gente continua nossa conversa, porque a seguir nós vamos conhecer os mais novos e modernos tratamentos para combater os distúrbios neurológicos na terceira idade. Você já passou dos 60? Então chegou a hora de mexer o corpo e a mente. Quer saber como? Depois do intervalo.